Fala meu povo, hoje domingo, estamos aqui para falar sobre São Paulo 3, Bahia 1. Vamos começar mais um pós-jogo aqui no canal Meu Bahia, trazendo todas as informações desta partida, trazendo a minha análise também do que aconteceu hoje, um recado que eu acho que o torcedor precisa ouvir. Pelo menos um sentimento que eu tenho, que eu quero externalizar isso aqui com vocês. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você ajude o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva se você gostar do nosso conteúdo para ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. E é isso, meu povo, já vamos começar para a gente não perder tempo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e já vamos começar falando dessa partida que terminou agora lá no Morumbi. O Bahia sai derrotado pela primeira vez, toma 3 gols no jogo neste Campeonato Brasileiro e por isso eu rotulo como um dos piores jogos, ou se não o pior jogo do Bahia até aqui neste campeonato. Talvez tecnicamente falando não, foi um jogo onde o time teve momentos até bons, até positivos, mas que alguns jogadores que, por exemplo, o Luciano Juba, que talvez tenha feito sua pior partida com toda a certeza do mundo neste campeonato, erros individuais comprometeram o time neste resultado, mas eu não quero ficar aqui apontando o dedo para ninguém, a gente vai comentar e vai falar, obviamente, sobre um todo. Vamos começar pela escalação. Quem acompanhou o pré-jogo viu que a gente acertou mais uma vez, a mesma base do time que vem começando nos últimos jogos, sem mistério nenhum. O time do Bahia, talvez no primeiro tempo, tenha começado mal os primeiros 10 minutos, e talvez quando você começa mal, além de você perder um pouco da confiança, entrar um pouco meio que desligado no jogo, você também faz com que o seu adversário cresça. Isso permitiu ao São Paulo, que precisava do resultado em casa, estava jogando dentro dos seus domínios, precisava dar uma resposta também ao seu torcedor, tenha feito com que o São Paulo tenha ganhado ainda mais confiança nos primeiros minutos para conseguir atacar o Bahia e conseguir alugar o campo de defesa, ou pelo menos incomodar muito a saída de bola do Bahia. Eu acho que o São Paulo ganhou o jogo hoje, principalmente na marcação, quando o Bahia tinha a posse da bola. Era um Bahia que não conseguia trocar passes entrando na área do São Paulo, era um Bahia que não conseguia furar as duas últimas linhas de marcação, era um São Paulo que taticamente se postava muito bem e quando tinha a posse da bola também incomodava muito o Bahia e fazia com que a água entrasse no barco, sabe? A sensação era que o time não conseguia tirar aquela bola dali do campo de defesa. A sensação era de que o São Paulo era mais time, taticamente mais organizado durante muitos momentos do jogo, tirando o momento que o Bahia teve o controle, mas tirando os momentos em que o São Paulo foi melhor, eu acho que o São Paulo taticamente cumpriu muito bem aquilo que foi planejado para o jogo e conseguiu esse resultado com méritos. É um Bahia que teve uma partida muito ruim, uma partida baixa, e a gente vai pontuar isso ao longo do vídeo. Mas também é reconhecer o adversário do outro lado, que taticamente hoje, para mim, foi muito bem e conseguiu com méritos o resultado, fazendo 3 gols do Bahia. Poderia ter feito 4, né, se não fosse aquele lance do impedimento ali no final, e tenha conseguido fazer. Talvez até o gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo, era um Bahia que se postava bem, que tentava ter a posse da bola, que tentava entrar na defesa do São Paulo, ainda com dificuldades, mas tentava. Não tenha conseguido tanto, mas depois do primeiro gol, acho que entre o primeiro e o segundo gol, né, é o momento que o time desliga os motores e aí o São Paulo aproveita, o São Paulo passa por cima. É o que não pode acontecer quando você está enfrentando adversários diretos, como é o caso do São Paulo, que está na parte de cima da tabela e vai brigar para mim até o final do campeonato por uma vaga na Libertadores. E o Bahia também, né, como um dos clubes que estão se candidatando, né, para brigar por uma Libertadores, não pode ter esses momentos, 5, 10 minutos ali que você praticamente desliga tudo. Tem um apagão não, mas se você baixa muito o ritmo entre um gol e outro, a confiança eu sei que está lá embaixo e aí você acaba sendo prejudicado, como foi no caso do de hoje. Segundo tempo, é um Bahia que volta bem. O Bahia já teve nessa situação em algum outro momento no Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Criciúma, onde tomou 2-0 e teve forças para reagir. Mas a diferença daquela partida para hoje era o adversário e isso ficou muito claro. O time do Criciúma é um time que, taticamente falando, ele é muito comprometido, mas tecnicamente falando é um time que tem problemas e te permite buscar resultados como foi naquele jogo. Não estou querendo tirar o mérito do Bahia. O Bahia subiu uma montanha naquela partida, poderia ter virado, teve 25 minutos, 20 minutos para conseguir isso. O próprio jogo contra o Vitória também, onde o Bahia está num placar adverso de 2-0 e tem forças para reagir, mas hoje a diferença, taticamente falando, das duas equipes, ela era notória. O time do São Paulo é um time muito, mas muito bem organizado. Eu destaquei isso no pré-jogo e talvez, assim, o Bahia quando faz o primeiro gol foi o melhor momento do jogo, né, para a equipe do Bahia. Foi um Bahia que teve mais a posse da bola, que incomodou mais o adversário, que teve mais no campo de ataque, que poderia ter feito o gol de empate se tivesse uma sorte melhor, mas o terceiro gol, num erro individual ali de pelo menos 3 jogadores, compromete tudo. O Bahia toma o terceiro gol e praticamente acaba ali o jogo, não teve mais força para reagir, não teve
mais intensidade também para conseguir ir atrás do resultado. Já estava numa situação muito complicada, faltavam poucos minutos, assim, uns 30 minutos, 25 minutos para você tentar virar um jogo em uma situação tão complicada, e faltou força, faltou perna para o time e tentar buscar o empate e tentar buscar consequentemente a virada. É um jogo, taticamente falando, em alguns momentos até bom, mas tecnicamente falando, de alguns jogadores individualmente também, é um jogo para esquecer. E acontece, é normal. Eu destaco aqui nos triunfos, eu sempre falo isso. Vai ter jogos em que o Bahia vai sair mal, vai ter jogos em que o Bahia vai perder, que não vai conseguir jogar bem, e a gente tem que estar preparados para enfrentar esses momentos também. Não foi um jogo bom do Bahia, assim, era um adversário complicadíssimo jogar no Morumbi. O Bahia tinha condições de vencer, tinha condições de jogar bem, de igual para igual, tinha, como conseguiu fazer isso em alguns momentos, deixou sensações positivas em até alguns momentos da partida, mas num todo, num geral, foi um time que não conseguiu vencer. E tá tudo bem, tá? Não adianta criar cenário de terra arrasada. Não tá tudo bem a derrota. Tá tudo bem a gente entender que jogos assim vão acontecer. O Bahia não vai conseguir vencer as 38 rodadas. Derrotas como essas dentro do campeonato, num todo, são normais. E não criar um cenário de terra arrasada. É entender que foi um jogo abaixo do esperado. Tudo bem. Quinta-feira já tem jogo de novo na Fonte Nova contra a equipe do Juventude. O torcedor precisa comparecer, o torcedor precisa continuar acreditando nesse time, que já mostrou diversas vezes que pode chegar longe nesse campeonato brasileiro, e precisa apoiar. E precisa, não pode deixar a confiança abalar. E não pode trazer esse sentimento para dentro, para o elenco. O elenco, obviamente, tem que fazer a parte dele, se blindar de toda a energia negativa e continuar com aquele ambiente positivo, com a confiança lá em cima, para conseguir buscar os próximos jogos. E o torcedor também tem papel fundamental nisso, lotando a Arena Fonte Nova na próxima quinta, fazendo com que o grupo sinta a confiança da torcida com os jogadores, que a gente já viu diversas vezes nesse campeonato que dá certo. É isso. Esse é o recado que eu quero passar para vocês. Não adianta a gente ficar criando cenário de terra arrasada, não adianta a gente ficar dizendo que esse time não vai mais para lugar nenhum, porque quando ganhou agora contra o Vasco, era o melhor time do mundo. Hoje já não presta ninguém? Não é bem assim que funciona comigo. É isso. Eu espero que todo mundo tenha entendido o recado. Se você pensa igual a mim, comenta aqui nos comentários. Se você não pensa, comenta a tua opinião, obviamente desde que tenha respeito. É como eu falei para vocês, tecnicamente falando, foi um jogo muito abaixo, né, do que a gente esperava, do que a gente imaginava. Era um jogo que poderia valer a liderança para o Bahia. Caso vencesse, o Bahia seria líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga agora às 6h30 da noite, né, contra o Cruzeiro. Se ganhasse, depois poderia passar. Mas se ganhasse, o Bahia iria jogar a pressão toda para o outro lado. Tudo bem, não veio. Mais uma vez, mas é isso. Temos que seguir o nosso campeonato, que é de buscar uma vaga na Libertadores. O Rogério, e eu acho que a maior parte do elenco não esconde isso, apesar de algumas declarações sobre estar no topo. Eu acho muito louvável isso, e o elenco tem que buscar mesmo, e tem que mirar coisas grandes, porque o Bahia é um clube grande e merece estar sempre no topo. E é isso. É esperar que no próximo jogo contra o Juventude a resposta seja dada dentro de campo, no lugar onde a gente tem 100% de aproveitamento, que a gente possa vencer, que a gente possa voltar a fazer um grande jogo, como foi nessas últimas partidas, e voltar a sorrir. Porque é isso, o Campeonato Brasileiro não dá tempo para lamentações, é entender tudo o que aconteceu de errado no jogo de hoje, bola para frente, quinta-feira já tem outro jogo, e é isso. Destacar os erros, né, pontuar os erros para que não se repitam, e é isso. Levantar a cabeça, sacudir a poeira, tá bom? Cenário de volta, já voltei pro meu cenário, já voltei para Salvador, né? Então a gente deve ter mais vídeos, conteúdos um pouco melhores do que estava sendo nos últimos vídeos no canal. Peço perdão, inclusive, e é isso, tamo junto, valeu, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!